Instalações quarto ano, beleza? Vamos lá. Vamos iniciar aqui o capítulo 12, tá? De História, na página 252. Vida de imigrante. Se é imigrante, é porque ele está entrando no Brasil. A nação brasileira tornou-se pelo encontro de povos diferentes que deixaram como herança tanto suas características físicas quanto as culturais. A cultura brasileira é o resultado de diversas influências. Primeiro, havia os indígenas que aqui viviam há muito tempo. Depois chegaram os portugueses, que trouxeram negros africanos na condição de escravizados. Agregaram-se a esses três povos muitos imigrantes europeus e asiáticos a partir do século XIX. Vamos conhecer um pouco mais sobre a vida desses imigrantes no Brasil? Os imigrantes que foram para a região sul receberam lotes de terras do governo. Eles tiveram que derrubar mata nativa e preparar o solo para dar início ao cultivo de muitas de produtos agrícolas, como milho, trigo e frutas diversas. Eles construíram as próprias casas, muitas vezes no estilo das casas que tinham em seus países de origem, e buscavam manter os hábitos alimentares e os idiomas. No Sudeste, os imigrantes vieram para trabalhar nas fazendas de café e proprietários brasileiros. Era permitido que eles criassem alguns animais e plantassem alimentos para o próprio consumo, como milho, feijão e hortaliças. Contudo, sua principal atividade era cuidar do cultivo de determinada área do cafezal em troca de um salário fixo e de uma parte da colheita. Nessas lavouras, a rotina era muito pesada. Homens e mulheres chegavam a trabalhar de 10 a 14 horas por dia. Houve também imigrantes que se tornaram trabalhadores urbanos. Nas cidades, eles podiam ser operários assalariados, que tinham uma rotina tão difícil quanto a dos trabalhadores das fazendas. Nas fábricas, enfrentavam jornadas de trabalho de até 15 horas por dia, recebiam salários muito baixos e não havia direitos garantidos a eles. Por exemplo, não tinham direito a salário mínimo, férias ou licença por problemas de saúde. Além disso, não existiam leis que protegessem as crianças do trabalho infantil. Apesar das dificuldades, alguns imigrantes conseguiram prosperar e montar pequenos negócios, como padarias, armazéns, barbearias e sapatarias, e se tornaram comerciantes. Alguns também conseguiram abrir indústrias, principalmente no setor de alimentos, bebidas e tecidos. Número 1. Observe a fotografia, leia a legenda e responda. Então temos aqui, né, uma colheita de café no século XX, 1910, 20, enfim. A. Qual atividade econômica é mostrada na fotografia? Fácil, né, gente? B. Quem são os trabalhadores? E geralmente são imigrantes italianos que vinham para cá. C. Todos imigrantes, tá? Mas geralmente eram italianos. Vamos colocar só imigrantes, tá respondido também. C. Observando a fotografia, quais dificuldades você acredita que esses trabalhadores tinham? Quais eram as dificuldades que eles tinham, gente? Tinha uma rotina muito pesada, jornadas muito longas de trabalho, condições inadequada, trabalhavam abaixo do sol, calor, enfim, não recebiam muito bem por isso. Super desafio. A imagem abaixo mostra uma cena comum na vida urbana brasileira do início do século XX, nas cidades. Muitos imigrantes se tornaram proprietários de armazéns de secos e molhados, como o que aparece na fotografia. Armazém Caravela, no Rio de Janeiro, em 22. 1. Você sabe o que é um armazém de secos e molhados? Faça uma pesquisa para descobrir e vencer este super desafio. Escreva abaixo o que eram esses estabelecimentos e o que eles vendiam. Responda também se esses armazéns existem até hoje ou se foram substituídos por outro tipo de comércio. Super desafio lançado, faz aí. Cultura plural. A turma da Eleva foi comer macarrão na casa do Torugo para comemorar o aniversário dele. O que seria de mim se os italianos não tivessem trazido macarronada para o Brasil?
o que seria de nós. Contudo, o macarrão em si não foi inventado. Deixa eu pensar aqui, não. A pizza não foi inventada pelos italianos. Tá, o macarrão sim. Imagina só, quem ama macarrão vai agradecer os italianos por isso, né? O que Turugo quis dizer quando relacionou a macarronada aos italianos? Porque é uma tradição, né? Foram os italianos que trouxeram esse alimento para cá, que a gente tanto gosta da macarronada, com salsicha, linguiça, carne, frango, enfim. Macarronada é sempre muito gostoso. Então eles trouxeram para cá e a gente até hoje faz parte da nossa alimentação também, né? A imigração contribuiu muito para que o Brasil se tornasse um país culturalmente diversificado. Os imigrantes trouxeram seus hábitos alimentares, seus costumes, suas festas e até novas palavras para a língua portuguesa. Vamos conhecer alguns desses povos e sua influência sobre a cultura brasileira? Vamos lá. Os portugueses constituem o mais numeroso grupo de imigrantes em território brasileiro. Na transição do século XIX para o século XX, muitos vieram instalar-se em São Paulo e no Rio de Janeiro, principalmente para trabalhar nas fábricas e no comércio. A bacalhoada e a sardinha assada são alguns dos pratos que foram inseridos na rotina alimentar dos brasileiros. Ou seja, quem gosta de bacalhau, graças aos portugueses que trouxeram essa comida deliciosa pra gente. Vamos ver aqui. Família de imigrantes italianos em Caxias do Sul. Os imigrantes italianos vieram trabalhar como agricultores no Rio Grande do Sul, onde iniciaram a produção do vinho, e também nas fazendas de café de São Paulo. Como eles, os brasileiros aprenderam a comer massas, pizzas e até dizer tchau para se despedir. Então, nós temos aí, gente, pizza e macarronada, né? Que coisa maravilhosa. Agradeço aos italianos, então. Ah, a maior parte dos imigrantes espanhóis foi para cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Eles trouxeram técnicas como sapataria, carpintaria e mecânica e ofereceram seus serviços nessas especialidades. Outros se tornaram operários das fábricas. Foram eles que apresentaram aos brasileiros a paella, uma mistura de arroz, frutos do mar, frango e temperos, e os churros. Então, se você gosta de churros, se você gosta de paella, que é uma delícia, eu já provei, graças aos espanhóis. Os imigrantes alemães vieram trabalhar como agricultores na região sul do país. Lá, construíram cidades com uma arquitetura típica alemã e introduziram a criação de porcos e o hábito do costume de salsichas e outros embutidos além da cerveja. Então, salsichas, embutidos e cerveja é bem origem alemã e muita gente ama. Os imigrantes libaneses e os sírios dedicaram-se principalmente ao comércio em vários centros urbanos. Eles introduziram a esfirra e o quibe entre os salgados consumidos pelos brasileiros. Então, aí, ó, quem gosta de esfirra e quibe, agradeço aos sírios e aos libaneses. Os imigrantes japoneses estabeleceram-se principalmente no interior dos estados de São Paulo e Paraná. Vieram para trabalhar nas plantações de café, mas introduziram o cultivo de inúmeras verduras, legumes e frutas. Sua rica culinária conquistou muitos brasileiros, principalmente no consumo de sushis e sashimis temperados com molho de soja, o famoso molho shoyu. Os imigrantes bolivianos começaram a se deslocar de forma mais intensa para o Brasil a partir dos anos 80. Eles encontraram trabalho na cidade de São Paulo, em oficinas de confecção de roupas. Com isso, a cultura dos países sul-americanos, da chamada região andina, começou a ser mais divulgada no Brasil. Entre seus pratos típicos está a saltenha, um tipo de pastel assado e recheado. Esse aí eu já vi, mas nunca comi. Os imigrantes venezuelanos começaram a chegar no Brasil principalmente pelo estado de Roraima a partir de 2013. Eles foram movidos pela grave crise econômica que atingiu a Venezuela e vêm ao Brasil em busca de garantir a sobrevivência da família, de melhores condições de vida e de trabalho. Então temos aí, meus amores, vários imigrantes que fazem do Brasil tão colorido, tão diverso, com tantas religiões, alimentos e palavras, o que é bem legal.
Então temos aí, olha, 2. Observem a tabela abaixo e respondam às atividades propostas. Estamos vendo aí, por exemplo, o Brasil já teve mais estrangeiros. Então nós temos aí uma população total, que é a corzinha amarela, e uma população estrangeira, que é a cor verde. A corzinha verde já foi maior, agora está menor, tá? A. Em que década o número de estrangeiros é maior em relação ao total população brasileira? Então, nós temos aí a década de 1920. Nesse momento aqui, ó, a população de imigrantes era muito grande. B. Em que década o número de estrangeiros é menor em relação ao total da população brasileira? Obviamente, nós vamos ter aqui, ó, o menor númerozinho aqui em 2000. Bem poucos estrangeiros. C. Vocês conseguem imaginar uma explicação para esses dados? A resposta é pessoal, mas é desejável que vocês percebam que o Brasil, ao longo do século XX, perdeu a atratividade. Eu coloco assim, o Brasil, ao decorrer dos anos, foi atraindo cada vez menos os imigrantes para cá. Gente, por hoje é só, para não ficar tanta coisa para vocês, ok? Beijo, beijo, até a próxima aula.